Era cedo na manhã de sexta-feira, 2 dias antes do Dia das Mães. Sentei na mesa da cozinha com uma caneca de café e um vasinho de tulipas do meu jardim, o ar tinha cheiro leve de chuva. Pensei em como, nos anos passados, esse fim de semana era sempre cheio de cartões, flores e a risada de Camille enchendo a casa. Peguei o celular e escrevi: Oi, Camille. Só conferindo. Vamos fazer algo especial no domingo? Quer que eu leve sobremesa? Sorri ao enviar, imaginando ela sugerindo um brunch ou um passeio até a praia. A resposta veio tão rápido que a tela nem escureceu. Ops, esquecemos de avisar. Convidei só minha sogra. Só os que realmente importam. Li 1, 2, 3 vezes. Meu estômago apertou e o rosto esquentou. Só os que realmente importam. Fiquei olhando aquelas palavras até ficarem borradas. Não era brincadeira, não tinha emoji ou frase suave para aliviar. Coloquei a caneca na mesa com cuidado, com medo de deixar cair. Sempre soube que Camille e a sogra eram próximas. Esse não era o problema. O problema era minha própria filha me dizer claramente que eu não fazia parte do círculo que ela valorizava. Lá fora, a chuva aumentou, batendo na janela. Vi o arbusto de Aélia que Thomas e eu plantamos décadas atrás, em plena floração, alheio ao fato de que a família que ele sombreava não estava mais unida. Pensei em ligar para ela, pedir explicação, mas minha garganta travou. Fiquei sentada na cozinha escura, ouvindo a chuva e sentindo algo mais frio crescer no peito. Não era só mágoa. Era reconhecimento. Não foi um engano. Foi uma decisão. E eu precisava decidir o que fazer. O Dia das Mães amanheceu cinza e fresco. Antes, uma manhã assim tinha cheiro de panquecas e xarope, quando Camille era pequena. Acordei no silêncio. Sem ligações, sem batidas na porta, sem barulho na cozinha. O ar da casa parecia parado, como se fosse um domingo qualquer. Fiz café e sentei na mesma mesa onde, anos atrás, Camille chegava animada com uma bandeja que mal conseguia segurar ovos mexidos, torrada queimada, uma margarida torta num copo de suco. Ela me dava um cartão cheio de corações de giz de cera e letras tortas. Te amo, mãe. Este ano, só ouvi o tic-tac do relógio da cozinha. Tentei não olhar o celular, mas ele acendeu sozinho. Nenhuma mensagem de Camille. Já fazia tempo que era assim. Ela sempre ocupada, sempre dizendo que ia ligar. Quando falávamos, citava muito a sogra, como ela era estilosa, moderna, como entendia as coisas que eu, aparentemente, não entendia. Aos poucos, foram surgindo comentários de que minhas roupas eram meio antiquadas. Como eu ainda cozinhava como nos anos 80, algo aparentemente inofensivo, mas que, aos poucos, ia desgastando algo que eu nem sabia nomear. E também havia os convites que nunca chegavam, festas de aniversário, jantares de feriado, passeios em família que eu só ficava sabendo depois, sempre com uma desculpa: foi de última hora, acharam que eu estaria ocupada. Mas me esquecer no Dia das Mães não foi descuido. Foi escolha. Dei mais um gole no café, o amargo ficando na boca. Se Camille queria deixar claro que eu não fazia mais parte do círculo íntimo dela, tinha conseguido. A questão agora era se eu estava disposta a continuar do lado de fora, esperando ela abrir a porta. O silêncio do dia fazia impossível ignorar as memórias que se juntavam na minha cabeça, cada uma um pequeno aviso que eu tinha ignorado. Começou de forma sutil, uma semana sem notícias dela. Depois, quando eu ligava, ela parecia distraída, como se eu tivesse interrompido algo mais importante. Ah, eu ia te ligar, ela dizia, mas a voz já não tinha o mesmo calor. Depois vieram os comentários, sempre com um sorriso: você parece cansada ultimamente, ou a mãe, tem certeza que lembra disso, certo? Eu ria e deixava passar. Todo mundo esquece coisas pequenas, mas percebi que, com o tempo, ela me corrigia rápido na frente dos outros. O marido dela ainda completava com um olhar cúmplice, como se meu esquecimento fosse piada interna entre eles. A primeira rachadura de verdade veio no último dezembro. Eu esperava o Natal na minha casa, como sempre, mas uma semana antes Camille disse que iam fazer algo simples, só os dois com a família dele. Sem explicação, sem convite. Me convenci de que estava tudo bem, que casais jovens precisavam de suas próprias tradições. Mas, na verdade, parecia uma porta se fechando silenciosamente.
No último dia de ação de graças, eu estava recolhendo pratos na sala de jantar quando ouvi vozes baixas na cozinha. Camille e o marido, cabeças juntas, falando rápido. Quando entrei, eles se endireitaram e começaram a falar à força sobre o molho de cranberry. Lembro do olhar rápido e cortante que trocaram antes de disfarçar. Sentada agora à mesa da cozinha, vi que não eram momentos isolados, mas um padrão, um afastamento lento e deliberado. O Dia das Mães não foi o começo. Foi o ponto final de algo que já vinha acontecendo. E, quanto mais pensava, mais certeza eu tinha de que havia algo mais profundo por trás disso, algo que eu precisava descobrir antes que me tirassem de vez da vida dela. Na manhã de segunda, a mágoa tinha dado lugar a algo mais firme, determinação. Se Camille estava me cortando da vida dela, eu precisava entender exatamente do que ela achava que estava se afastando. Peguei o grosso fichário de couro da escrivaninha do meu escritório, o mesmo que usei por décadas para guardar todos os documentos importantes no mesmo lugar. Folheando os plásticos, encontrei primeiro a escritura da casa. Meus pais tinham me deixado este imóvel por completo. Sem hipoteca, sem banco envolvido. Estava no meu nome desde o dia em que eles me passaram, por recomendação do advogado da família, que disse para manter separado por questões fiscais. Depois vieram os extratos bancários, um registro silencioso de anos de economia cuidadosa. Eu conseguia ver a história naqueles números, os anos em que trabalhei em consultorias extras depois de me aposentar cedo, os ganhos dos fundos de investimento que comecei nos meus 30 anos, os certificados de depósito que venceram justamente quando chegaram as mensalidades da faculdade de Camille. Tudo pago por inteiro. Sem empréstimos. O buffet, o vestido e as flores do casamento dela, todos pagos das minhas contas. A entrada da casa estilo Craftsman onde ela e o marido moram hoje também saiu da minha herança, de um portfólio que cultivei como um jardim por décadas. E não foram só os grandes momentos, quando o telhado precisou ser trocado, fui eu que paguei, quando quiseram um carro mais novo antes do bebê chegar, bebê que nunca veio, fui eu que assinei o financiamento junto. Fiz porque, para mim, é isso que família faz. Pelo menos era no que eu acreditava. Fechei o fichário e fiquei sentada, dedos entrelaçados. Me perguntei se Camille já tinha parado para pensar de onde vinha a segurança dela. Será que ela achava que conforto era algo automático, que simplesmente aparecia, sem estar ligado a anos de planejamento e sacrifício? Ou será que ela sabia e simplesmente não se importava mais? De qualquer forma, os fatos eram claros, ela podia querer me apagar da vida dela, mas a estrutura que sustentava tudo ainda era minha. Quanto mais eu pensava, mais percebia que precisava saber exatamente onde tudo estava e se alguém, de alguma forma, tinha tentado mexer nisso. Isso significava ligar para Harold. Liguei para Harold Wexler logo na manhã de terça. Ele era meu assessor financeiro há quase 15 anos, me acompanhou nas quedas e recuperações do mercado, no crescimento lento e seguro de tudo que construí. Quando atendeu, a voz dele tinha aquela mistura familiar de calor e cautela. Lorraine, faz tempo. O que posso fazer por você? Quero uma revisão completa, eu disse. Todas as contas, todos os investimentos, todos os beneficiários. Hoje, se possível. Houve uma pausa, e ouvi papéis sendo mexidos do outro lado. Claro que podemos fazer isso. Mas, antes de entrar nos números, tem algo que acho que você deveria saber. O jeito que ele hesitou fez meus ombros ficarem tensos. Umas 3 semanas atrás, ele continuou, alguém entrou em contato com meu escritório pedindo para adicionar 2 novos nomes em certas contas, Camille Whitfield e o marido dela. A pessoa disse que você estava com problemas de memória e que seria prudente ter uma supervisão extra. As palavras me gelaram por dentro. Problemas de memória? Perguntei. Quem fez esse pedido? Minha voz saiu mais dura do que eu queria. Foi a própria Camille, respondeu Harold com cuidado. Ela não tinha autorização para fazer mudanças, claro, mas insistiu muito. Nós recusamos e avisamos o setor de compliance, mas achei que você já soubesse. Fechei os olhos por um momento, controlando a respiração. Não, eu não sabia. E agora, a exclusão no Dia das Mães parecia menos crueldade e mais parte de um plano. Me envie a lista, falei por fim. Tudo o que temos, o que está no meu nome e o que é conjunto. Quero antes do meio-dia. Naquela noite, sentei à escrivaninha com o relatório de Harold aberto à minha frente.
uma a uma, transferi quantias de contas conjuntas para novas contas só no meu nome. Troquei senhas online, atualizei perguntas de segurança e desconectei todos os dispositivos que não reconhecia. Cancelei cartões de crédito que eles usavam por conveniência e ativei alertas para qualquer tentativa futura de acesso. Quando terminei, a casa estava escura, o café frio e minhas mãos firmes de novo. Camille achava que estava se preparando para assumir o controle. Tudo o que fez foi me lembrar de quanto o controle ainda era meu. Por 3 dias, Camille não ligou. Nenhuma palavra, nenhuma mensagem. Para qualquer outra pessoa, poderia parecer o afastamento que ela queria. Para mim, parecia o silêncio no ar antes de uma tempestade estourar. Aproveitei bem esse silêncio. Na manhã seguinte ao fechamento das contas conjuntas, fui até o escritório da minha advogada. Patrícia cuidou do meu testamento anos atrás, mas desta vez eu não estava ali para uma simples atualização. Pedi para ela pegar meu testamento e revisamos linha por linha. Fiz pequenas, mas decisivas alterações, garantindo que certos bens pulassem completamente a Camille, a menos que ela cumprisse condições claras, todas por escrito. Depois, fui ao banco. Redirecionei todos os pagamentos automáticos das contas da casa para minhas contas pessoais. Confirmei que não havia nenhuma conta compartilhada para alguém mexer. Enquanto estava lá, falei com o gerente de seguros. A apólice da casa, que tinha Camille como contato alternativo, foi alterada para ter apenas o meu nome. Propriedade exclusiva, autoridade exclusiva, sem espaço para supervisão útil. No fim da tarde, a curiosidade me levou mais longe. Liguei para a financeira da casa de Camille, dizendo que eu estava pensando em ajudar com o pagamento. A resposta do atendente foi educada, mas direta a conta já estava com 33 dias de atraso. Não era só direito ou costume, eles já estavam contando comigo sem dizer nada, esperando que o banco da mamãe encobrisse o buraco na hora certa. Naquela noite, sentei na mesa da cozinha com uma taça de vinho, ouvindo os estalos suaves da casa se acomodando. Por anos, eu acreditei que segurança era um presente de família dado de coração. Agora, começava a ver de outro jeito, como uma forma de poder. E Camille tinha acabado de me mostrar como isso podia ser perigoso nas mãos erradas. Eu estava no jardim, podando a lavanda, quando senti o celular vibrar no bolso. A tela acendeu com o nome de Camille. Por um instante, pensei em deixar ir para a caixa postal, mas a curiosidade venceu. Alô? A voz dela estava tensa, cada palavra curta. Mãe, nosso cartão acabou de ser recusado. Estamos no almoço. Tem algo errado com o banco. Mantive o tom calmo, quase casual. Não tem nada errado com o banco. Todas as contas que vocês usavam estão fechadas. Houve uma pausa, tempo suficiente para eu imaginar ela olhando para a sogra, o constrangimento subindo pelo pescoço. Por que você faria isso? Confiança e respeito, cortei, esse é o preço para ter acesso. E agora vocês não têm nenhum dos dois. Ouvi ela prender a respiração, como se tivesse levado um tapa. Isso é mesquinho. Não, Camille. Isso já estava atrasado. No fundo, ouvi um murmúrio, talvez o marido, talvez o garçom, antes dela voltar. Vamos falar disso depois. Claro, respondi, embora eu ache que você já disse isso antes. O silêncio que veio não estava vazio, mas carregado de tudo que ela queria falar e não podia, não com plateia. A ligação caiu. Guardei o celular no bolso e voltei para a lavanda, o perfume subindo a cada corte da tesoura. Em algum restaurante elegante, Camille estava explicando à sogra por que a conta não seria paga com um cartão dourado. A imagem não me trouxe exatamente alegria, mas trouxe uma clareza que eu não sentia há anos. Algumas lições precisam ser sentidas para serem entendidas. E, se Camille ainda não tivesse entendido, eu estava disposta a ensinar de novo. Já era fim de tarde quando ouvi portas de carro batendo lá fora. 3 passos subiram a calçada, e antes que eu cruzasse a cozinha, a porta se abriu. Camille entrou primeiro, o marido logo atrás, e a sogra, Marlene, por último, com um olhar meio satisfeito, meio preocupado. Camille não perdeu tempo. Precisamos conversar, o que você fez é exagero demais. Camille falou, firme. Fiquei parada no balcão, braços cruzados. O que eu fiz foi proteger o que é meu. O marido dela entrou na conversa, com aquele tom calmo,
mas condescendente, que eu já tinha ouvido muitas vezes. Você está transformando isso num problema maior do que precisa ser. Isso é controle, Lorraine. Só queremos ajudar a administrar as coisas para você não ficar sobrecarregada. Peguei uma pasta do balcão e empurrei pela mesa em direção a eles. 70% de tudo que vocês desfrutaram todos esses anos está apenas no meu nome. A casa onde estamos agora é minha, paga muito antes de você se casar, Camille. E o carro que você dirige foi comprado da minha conta, sem o meu consentimento informado. Os olhos dela se estreitaram. Eu sabia que você ia jogar isso na minha cara. Você me sufocou a vida inteira, sempre precisando estar em cada decisão, cada plano. Agora sou casada. Você não pode continuar agindo como se eu fosse sua menininha. Respirei fundo e mantive a voz firme. Você tem razão numa coisa, eu segurei forte demais. Quis fazer parte da sua vida de formas que talvez devesse ter recuado antes. Por um instante, vi ela amolecer, mas continuei. Mas há uma diferença entre estabelecer limites e cortar alguém com mentiras e manipulação. Você não me pediu espaço, você simplesmente tomou. E fez isso enquanto usava o meu dinheiro. Marlene se mexeu na cadeira, desconfortável, mas ficou calada. Camille cruzou os braços. E agora? Vai cortar a gente completamente? Olhei direto para ela. Você quer independência? Vai ter financeira, emocional, tudo. Mas independência significa viver dentro dos próprios meios. Do seu jeito, não do meu. O maxilar do marido dela travou, mas nenhum dos dois respondeu. O ar na cozinha ficou pesado, como se estivéssemos em lados opostos de algo que não poderia mais ser atravessado. E, pela primeira vez, eu não tive medo do que isso significava. Puxei a pasta de volta, fechei e apoiei as mãos por cima. É o seguinte, vocês têm 30 dias para devolver o dinheiro do carro ou colocamos um plano de pagamento por escrito, com juros. A partir de agora, não haverá contas conjuntas, cartões de crédito compartilhados nem presentes financeiros. Se algum dia precisarem de ajuda, só vai acontecer depois de houver respeito constante. Nem um dia antes. A boca de Camille se abriu, pronta para retrucar, mas levantei a mão. Isso não é discussão. São os termos. Aceitem ou não. O marido olhou para ela com expressão tensa. Marlene mudou o peso do corpo, visivelmente desconfortável, mas sem se meter. Camille balançou a cabeça. Você é inacreditável. Depois de tudo que eu fiz por você, eu não segurei a risada que escapou. Depois de tudo que você fez por mim, Camille, cada passo importante da sua vida adulta só foi possível pelo que eu te dei. Agora só peço respeito e honestidade. Se isso é demais, talvez seja a hora de nos afastarmos. Ela ficou vermelha. Tudo bem, vamos nos virar sem você. Virou-se e foi embora, seguida do marido e de Marlene. O som da porta se fechando ecoou pela casa como um ponto final. Fiquei sentada na cozinha por um momento, ouvindo o silêncio e sentindo algo novo, leveza, quase alívio. Eu tinha traçado um limite, pela primeira vez, não corri para apagá-lo. Peguei a pasta, voltei para meu escritório e decidi que era hora de pensar no meu próximo passo, não por eles, mas por mim. Semanas depois, eu estava em uma mesa de café em Cannon Beach, sentindo o cheiro de sal e café no ar. Na minha frente, duas amigas que não via há anos, amizades que deixei escapar porque estava sempre ocupada para Camille. Agora eu fazia os planos. Plantei flores que eu gostava, me inscrevi numa aula de arte e até comprei passagem para 3 semanas na Itália sozinha. Sem concessões, sem negociações. Tomamos café e falamos sobre o mar, tortas e nada importante. Era paz. Sem tensão, sem pisar em ovos, só conversa leve como o oceano ao fundo. Pensei no Dia das Mães, na mensagem, na casa vazia, na discussão na cozinha. Camille tentou me fazer sentir que eu não era nada na minha própria vida. Mas, entre portas fechadas e contas bloqueadas, encontrei algo, eu importava. Não pelo que eu dava ou para quem, mas porque finalmente decidi dar algo para mim mesma. Olhei para o horizonte, o sol rompendo as nuvens, e senti de novo aquela leveza. Pela primeira vez, eu queria escrever meu próximo capítulo, e seria para mim.